Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta! Sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um episódio aqui do Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem nos ajuda a dar um gás nas nossas ações aqui enquanto a Ciclabs, esse ambiente de inovação que ajuda a empreendedores a se destacarem cada vez mais aí no mundo da inovação e do empreendedorismo. E hoje, como sempre, essa bancada aqui sempre muito bem acompanhada, hoje eu tô com um amigo aqui, que a gente tem muitas trocas de figurinhas aí nessa caminhada aí, o Everton Porfírio, né? Everton, muito obrigado por estar aqui conosco e por aceitar o convite, é claro, de vir compartilhar um pouquinho aí do teu conhecimento e também das tuas histórias, das andanças aí da vida, né? Tem muitas, viu? Tem muitas. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde você que nos acompanha aqui pelo podcast da Ciclabs. É realmente uma alegria, um privilégio muito grande estar presente aqui, trocando ideia, conversando, nesse espaço que é todo ele voltado ao empreendedorismo, inovação, que é algo com o qual me identifico muito a vida toda, né? Sempre, de alguma forma, ligado nessa área aí. Então é um prazer muito grande estar presente aqui, ainda mais contigo, depois dessas histórias que nós construímos aí nas caminhadas acadêmicas e empresariais da vida, né? Exato. Everton, eu queria começar com a primeira pergunta aqui pra ti, que você pudesse apresentar pro pessoal quem que é o Everton Porfírio, né? Porque eu tenho um pequeno conhecimento da tua trajetória aí, né? Foi um cara que já foi empresários em alguns setores, agora está como diretor de desenvolvimento econômico do município de Cascavel. Vou deixar daqui a pouco você falar exatamente o nome da nomenclatura ali, mas está como diretor dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Cascavel e está aí puxando, já teve como presidente da Agência de Inteligência e Fomento, enfim, tem várias atuações aí, mas eu queria que você se apresentasse pro pessoal e contasse um pouquinho esse teu olhar empresarial e também esse olhar agora dentro do setor público aí, ajudando a acelerar o município de Cascavel. Legal. Muito bom. O Everton, então, tem 53 anos, é cascavelense da Gema. E a primeira coisa que eu gosto de falar do Everton é que ele é pai do Victor Henrique e do João Paulo, casado com a Andréia há quase 30 anos já. Nós nos casamos em 98. 98. Então nós Então vamos você 27 tem anos. 27 anos de casado. A minha idade. Que mês que vocês casaram? Isso, viu? Que mês Faz que vocês tempo. casaram, hein? Fevereiro de 98. Bah. Então, quando tempo. vocês estavam fazendo um mês de casado, eu estava nascendo. Tava chegando ao mundo. Tava chegando ao mundo. Isso. Barbaridade. É isso aí. Um abraço, Então, é uma boa inclusive, para a história. Andréia também, né? E os filhos. Né? Deve estar nos ouvindo, com certeza. Então, é uma história construída aí, né? Enfim. E por que eu falo isso? Porque acaba sendo a referência da gente, né? A minha referência é a minha família, é o que eu construí de verdade, de fato, que fica. Assim como eu olho para a minha trajetória pessoal e tenho como referência o meu pai, que foi, para mim, não é um grande cara, né? Embora por questões de saúde seja um pouco mais afastado, mas, assim, sempre teve envolvido em projetos sociais, igreja, política, associação comercial, enfim. Então, para mim, ele é uma referência grande, né? Eu comecei a minha trajetória muito cedo, antes dos 14 anos, 13 anos, eu comecei a minha trajetória profissional, meio que desafiado, né? A gente estava passando um momento financeiro difícil na família, eu estava concluindo o ensino fundamental, indo para o segundo grau, e aí teve uma situação de desemprego do pai, enfim, né? Falei, não, ano que vem você vai para o colégio estadual, vai para a rede pública. Falei, não vou estudar na rede pública agora que eu vou no segundo grau, eu quero terminar o segundo grau na rede particular, eu vou trabalhar para pagar os meus estudos. E aí fui nessa... Com 14 anos de idade já antes dos 14. Antes dos 14. Então, minha vida profissional já começou empreendendo para bancar os meus estudos, né? E comecei como office boy numa concessionária, depois tive uma trajetória também em banco, né? Passei pelo Banco do Brasil como menor
auxiliar, depois passei pelo Bradesco, depois trabalhei no consórcio Araucária, Banco Fiat, né, nessa área financeira um tempo, até migrar de forma mais definitiva para a área comercial mesmo, né? E aí eu tive grandes oportunidades na minha carreira profissional, principalmente na indústria farmacêutica, né? Tive a oportunidade de ocupar a posição de liderança e gestão por 10 anos, aí, trabalhando e sendo responsável pela região sul, depois por São Paulo, região sul também, enfim, eu já tive a oportunidade de atuar gerencialmente de São Paulo para baixo em todos os estados. E essa passagem pela indústria farmacêutica, para mim, foi uma grande escola, porque foi um período de profunda transição do ponto de vista ético, né? Então, foi um período em que a indústria farmacêutica, por conta de escândalos, de corrupção e desvio ético no mundo, ela mudou seu escopo de atuação, né? E passou a ter uma atuação absolutamente ética, assim, de uma forma bem intensa, com a implantação de programas de compliance e integridade muito robustos, etc. Então, foi um período de muito aprendizado nesse sentido, assim, sabe? De como gerir os negócios de forma ética, que é um valor que eu sempre carreguei na vida, né? Então, se fortaleceu ali. Como gerir as pessoas com responsabilidade, né? Foi um período realmente de muito aprendizado, até o momento em que eu resolvi voltar para Cascavel. Então, por conta dessa trajetória profissional da indústria farmacêutica, a gente acabou se mudando daqui um tempo, né? Moramos em Florianópolis, moramos em Porto Alegre, Curitiba. Teve uma volta aí pelo sul do país. Teve uma boa volta. E a gente resolveu voltar para cá, por conta da família, para ficar mais perto, né? A minha família é daqui, a família da Andréia também, né? A mãe dela também mora aqui. E aí os pais, chegando a uma certa idade, já falaram, na hora da gente sempre teve esse olhar de em algum momento voltar para cá para dar suporte nessa fase da vida deles aí. E em 2015 a gente resolveu voltar para cá. E aí quando eu voltei, então eu voltei como empresário, aí fui empreender na área de representações comerciais, materiais de construção, enfim, construtoras. Aí era passei da Bravo Representações, isso aí. Perfeito. Durou 10 anos essa trajetória. Que bacana, foi cara. longa. 10 anos aí tocando Foi aí longa. algumas empresas aí da área da construção civil, né? Várias empresas, a gente teve a oportunidade de se relacionar e representar aqui na região, e grandes marcas, né? Deca, Portinari, Tintas Renner, Adere, enfim, várias grandes marcas. Também foi um período de aprendizado interessante, mas eu sempre tive comigo, nessa trajetória profissional, enquanto ela foi se desenvolvendo, né? A gente está falando aí de um período de tempo bem longo. Eu comecei a trabalhar no ano de 87. Então, já estamos chegando a quase 40 anos de trajetória profissional. Sim. Eu sempre também mantive uma atuação na sociedade, né? Por vezes na faculdade, lá desde o período de faculdade, com DCE, centro acadêmico, etc. Na igreja, nos movimentos de igreja, cheguei a coordenar a Pastoral da Juventude também em toda a Diocese de Cascavel, ou em outros movimentos, seja na Associação Comercial, na JCI, que foi uma outra grande escola que eu tive na vida. Tive a oportunidade de ser presidente local aqui em Cascavel, me trouxe grandes amigos, grandes aprendizados, grandes ganhos até hoje, né? Depois a gente teve a oportunidade também de, mais recentemente, há 4 anos atrás, fundar o Senado, o JCI, que vamos dizer, um grupo dos que já foram, né? Mas que já foram presidentes. Então, já foram presidentes, ou que de alguma forma contribuíram com a entidade, ou que já não são mais membros ativos, né? Mas de alguma forma querem continuar contribuindo e colaborando com a JCI, que é uma escola magnífica de liderança e de empreendedorismo. Então, a gente teve a oportunidade também de fundar o Senado, também participando da CODESC,
Enfim, a gente sempre esteve ligado, de alguma forma, à sociedade civil, né, e aos movimentos dela. E aí, por outro lado, também sempre tive esse olhar de, poxa, um dia, se eu tiver oportunidade, tiver com a vida um pouco mais tranquila, e tiver a oportunidade de contribuir no poder público, para ter uma experiência mesmo, para colaborar, para contribuir, para tentar fazer diferença com a minha cidade, né? Eu o farei, e essa oportunidade chegou aí, enfim, no ano passado, né? Com a eleição do prefeito Renato Silva e do vice Henrique Mecabou. Então veio o convite para assumir a presidência da Agência de Inteligência e Fomento. Num primeiro momento, a gente passou por lá, fez um trabalho legal de estruturação da agência, que era nova, ainda estava começando. E aí, também em função disso, a gente foi para... Acabei depois migrando para a Diretoria de Desenvolvimento Econômico dentro da Secretaria desse mesmo tema, né? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem duas diretorias, ela é dividida em duas áreas. Uma área é o desenvolvimento econômico mesmo, propriamente dito, que é a área da qual eu estou diretor, e uma outra área que é a área de turismo, que aí o diretor é o Paulo Jean, que aí a gente está tentando, de alguma forma, construir ações e uma trajetória que deixe um legado interessante para a E sociedade. hoje eu tenho, inclusive, quem é a secretária é a Margarida Carneiro, que também já foi presidente aqui da casa da Associação Comercial, né? Perfeito. A Margarida teve uma passagem, não chegou a ser presidente da Não, SIC, não, desculpa, ela não foi mas presidente, ela ela foi, foi, acho que foi bem ativa diretora, alguma coisa aqui. assim, Acho que verdade. ela foi presidente do Conselho É, da Mulher, enfim. isso, presidente Mas do é muito Conselho da Mulher, ligada ao exato, setor exato. empresarial e à Exato, SIC, né? exato, exato. Boa correção aí, Everton. Tá vendo? É isso aí. A gente vai construindo, né? Isso Ô, aí. Everton, e a gente tá falando um pouco aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu queria que você explanasse para nós, assim, hoje, para quem tá nos ouvindo aqui, principalmente olhando o público que é o nosso público que tá aqui no dia a dia, ouvindo os nossos podcasts, né? Que são empreendedores, donos de startups, pessoas que estão emergindo dentro desse universo da inovação. Quando a gente olha para esse perfil, como que a gente poderia contextualizar o que é o desenvolvimento econômico? Legal, uma boa pergunta. Bem desafiadora de ser respondida, mas é uma pergunta interessante. É, o desenvolvimento econômico, ele compreende todas aquelas ações, estratégias, programas e projetos que, de alguma forma, proporcionem à cidade se desenvolver. Então, isso é desenvolvimento econômico. É olhar de forma estratégica para a cidade e, a partir desse olhar estratégico, né, construir projetos, programas, iniciativas e ações que possibilitem a cidade crescer e o ambiente econômico como um todo se desenvolver. E aí, naturalmente, entram os grandes agentes desse movimento todo, que são os empresários, são os empreendedores, são aqueles que realmente fazem esse movimento acontecer, né, através das suas empresas, dos seus investimentos, etc. Então, o papel da secretaria é muito isso, sabe? É olhar para esse ambiente econômico, olhar para o futuro de Cascavel, olhar para essa realidade toda, presente e futura, né? E, a partir daí, construir ações que facilitem esse movimento acontecer, né? A gente sempre fala assim, né? O poder público, ele muito ajuda quando menos atrapalha, né? E é bastante disso, assim. Esse movimento, ele é bastante orgânico, mas se você emprega nele um olhar um pouco mais estratégico, né? Ele deixa de ser tão orgânico e passa a ser mais estruturado, né? Caminhando numa direção mais definida, e é isso que a gente tenta fazer na secretaria, né? Conduzindo ações que levem para essa direção de um futuro mais próspero, mais sustentável para a nossa cidade, onde a gente tenha mais liberdade de empreender, viver, gerar riqueza e trabalhar. Perfeito. E aí eu queria pegar esse último gancho que você fala aí sobre geração de emprego, renda, né? Geração de PIB propriamente dito, de produto interno bruto, geração de impostos e todas as arrecadações, aí fazer a máquina, a engrenagem
econômica funcionar através dos recursos financeiros, né? Eu queria entender um pouco assim, Everton, quando você olha dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dentro da diretoria que você está responsável, quais são assim os programas e ações, as grandes iniciativas que vocês estão tendo lá na Secretaria, que de repente já veio de gestões anteriores, e aquelas que vocês estão implementando dentro dessa gestão, enfim. Queria que vocês explanassem para o pessoal um pouquinho o que essa secretaria e o que essa da diretoria está fazendo aí no dia a dia. Bacana. Tem muita coisa acontecendo dentro da secretaria, né? São muitas atividades, muitas responsabilidades e muitos programas que estão dentro da secretaria, né? Desde toda a parte de eventos da cidade está dentro da secretaria. Por exemplo, a Feira de Profissões que teve agora recentemente. Feira das Profissões é um exemplo, né? Já é um programa da secretaria que vem de tempo, né? E é um grande programa desenvolvido pela SENDEC, que é a nossa secretaria, né? Mas, assim, todas as ações que são desenvolvidas, seja no turismo, seja econômicas, estão ali. Então, toda a parte de incentivos, atração de investimentos, acesso a crédito, tudo isso é papel da secretaria. Então, de alguma forma, tudo que acontece dentro da prefeitura ligado a essas áreas, acontecem dentro da secretaria. Hoje, nós estamos trabalhando de forma mais intensa, vamos dizer assim, né? Em 2 grandes projetos que eu considero que são bem, além de todos os outros, né? Mas 2 grandes projetos que eu considero que são bem importantes para Cascavel. Um deles é um estudo voltado para a implementação de um novo parque industrial, de um novo distrito industrial, né? Então, a gente está nessa fase de construir esse espaço, porque o último núcleo industrial em Cascavel, ele foi implementado no ano de 2012, faz bastante tempo, faz mais de uma década. Então, hoje, nós não temos um terreno disponível em núcleo industrial. Se alguma empresa quiser vir para cá, por exemplo, a gente não tem como acomodar, né? Não tem para onde direcionar. Então, a nossa energia nesse momento está voltada para construir esse projeto, desse novo núcleo industrial, que já está avançando de forma bem significativa, já tem uma possível área para que esse núcleo seja instalado. A gente já está na fase de estudo estratégico, o IPC também está olhando para viabilidade de projetos dessa área, etc. Então, esse é um projeto grande que a gente está trabalhando. E um outro grande projeto que está chegando aí, que é novidade fresquinha, em primeira mão, talvez, né? Mas é um projeto que a gente vai lançar em primeira mão, talvez não, em primeira mão, né? É a primeira vez que a gente fala publicamente desse projeto, desse programa. Lugar aqui dentro da associação comercial está ouvindo isso. É o lugar para chegar essa notícia, né? É isso aí. Que, aliás, vai ser parceira nesse projeto. É um projeto que nós vamos lançar oficialmente agora em novembro, né? No dia 11 de novembro terá um ato de lançamento com as entidades, com o poder político também, enfim, aqui na prefeitura. E no dia 12, lá na Zona Norte, lá no bairro Floresta, vai ser oficialmente o primeiro evento do projeto Empreende Bairro. Empreende Bairro, né? Qual que é a pegada desse projeto? É a gente, de alguma forma, desenvolver ações para incentivar, motivar o empreendedorismo nos bairros, voltado aos micro e pequenos empreendedores, que são o grande motor da nossa economia, né? Perfeito. Hoje, aproximadamente 60% da arrecadação de tributos municipais, ela vem desse perfil de empreendedor, pequenos, micro e pequenos empreendedores. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente chegar de alguma forma aonde o empreendedor está, que é no bairro, né? Aonde ele vive, né? E fomentar esse ecossistema
dos bairros, né, para que ele se formalize, se profissionalize, busque novas formas também de desenvolver o seu negócio, olhe para o seu negócio de uma forma mais profissional, mais estratégica, tenha mais oportunidade de acesso a crédito. Então, essa é a pegada do projeto Empreende Bairro. Uma vez por mês, a gente vai para um bairro da cidade, né? E vai desenvolver lá um projeto também em parceria com o Sebrae, a SIC é parceira, a MIC será parceira também, né? Oferecendo um programa de treinamento e capacitação para os empresários que lá quiserem, e aí também com atendimento da sala do empreendedor, né? Atendimento descentralizado da sala do empreendedor, levando informação a respeito de formalização, a respeito da situação do CNPJ desse empreendedor, enfim, todas as informações que ele precisar, abertura, fechamento, encerramento, recolhimento de impostos, recolhimento de tributo, como é que faz para abrir, como é que faz para fechar, enfim, toda essa parte de suporte e também de acesso a crédito pela Fomento Paraná, que é também uma das atribuições, uma das atividades que a gente desenvolve dentro da sala do empreendedor. Que bacana. Então vai ser um projeto que vai ajudar aí, primeiro, formalizar pessoas em empresários, né? Transformar essas pessoas em empresários, formalizar esses autônomos em CNPJs, né? Você traz também essa questão, acho que da capacitação em si, então além de formalizar, capacitar para que eles consigam aí caminhar com essa jornada empreendedora, né? E aí você traz um terceiro pilar, que eu achei fantástico isso, que é o acesso a crédito, né? Claro. Porque quando a gente vai falar, muitas vezes o empreendedor olha e fala assim, ok, legal, é bonito, quero empreender, mas de fato, agora falta o dinheiro, para onde que eu vou, né? Onde que eu vou lá para captar o recurso para poder empreender de certa forma. Então, acho que isso fecha bem essa tríade aí, né? Esse tripé aí para manter esse banquinho de pé, que é o banquinho aí de criação de novas empresas, né? Então, Everton, quero dar os parabéns para você e a Margarida e toda a equipe, né? Que estão aí à frente desse projeto, porque eu acho que é um projeto que tem muito a potencializar aí os resultados, né? E Everton, eu queria entender um pouquinho quais são os resultados que vocês esperam, assim, a curto, médio, longo prazo, se tem alguma coisa assim, sei lá, a gente espera abrir tantos CNPJs, impactar tantas pessoas, enfim, qual que é o alvo, assim, que vocês estão mirando? Tá. Bom, com esse projeto, nosso principal objetivo é chegar perto do empreendedor e de alguma forma dar suporte a ele, dar condições para ele olhar para o seu negócio e desenvolver o seu negócio de uma forma mais estruturada, mais profissional, né? E tentar diminuir um pouco dessa mortalidade. A gente está com uma estratégia, Vinícius, um pouco diferente em Cascavel. Perfeito. Por que diferente? Não é estratégia, mas é um olhar um pouco diferente. A gente está saindo um pouco desse olhar para número absoluto de abertura de novas empresas, né? Mas a gente está indo para uma estratégia de consolidação das que estão, né? Das que estão abertas. Exatamente, né? Das que já estão aí. Que o Sebrae fala, tantos por cento das empresas morrem em 2 anos, né? Exato. E esse é o principal objetivo do programa, né? Dar suporte a esse empreendedor que começou há menos, não só a esse, mas principalmente a esse, né? Que começou há menos tempo, que ainda está tendo dificuldade de desenvolver o seu negócio, né? A crescer e realmente consolidar a sua empresa. Então, nosso olhar está muito voltado para isso, por isso que a gente não está olhando muito para a estatística de aberturas. Ótimo. E tem um outro ponto que é importante também, que esse é o momento que a gente está, é de olhar para a base de empresas, principalmente quando a gente fala de MEI, né? Olhar para a base de MEIs que a gente tem de CNPJs ativos, né, em Cascavel, e entender o que de fato é real nesse número, nesse cenário, né? Porque tem muitos desses CNPJs que estão abertos, mas, né, não emite nota, de fato não estão emitindo nota, não estão desenvolvendo nenhuma atividade, etc., o que pode ser, inclusive, um problema social, né? Porque a partir do momento que o CPF tem um CNPJ de MEI aberto e ele não cumpre as suas obrigações legais, ele não faz o recolhimento mensal da guia própria do MEI, ele vai ficando em irregularidade, ele vai ficando em débito, dívida com o governo não se extingue,
né? Exatamente. Ela permanece, então você acaba gerando um problema social. Daqui a pouco a pessoa está com uma dívida lá que não tem nem condições de pagar ou de quitar. Então o nosso olhar hoje ele está sendo mais para a gente tentar melhorar do ponto de vista qualitativo essa base, né? Tanto regularizando aquilo que precisa ser regularizado, quanto dando suporte ao empresário e a quem empreende e gera riqueza, indo para ele lá no bairro, lá onde ele está, né? Lá onde ele está desenvolvendo o negócio. Melhorar esse ambiente de de negócio. Isso Acho aí. que isso é algo que resume bem ao que vocês estão se propondo. Isso. E eu desejo que tenha sucesso total, né, o projeto. Isso aí. Porque eu vejo que o projeto de vocês, assim, tem um potencial muito grande, né, Everton? Assim, você está trazendo isso, uma coisa que, de fato... E hoje de manhã eu estava comentando com a Gurgas, a Maria, né? A Maria Gurgas, ela estava aqui na Ciclabs, ela estava fazendo um meetup que a gente tem aqui toda quinta-feira. Inclusive, fica convite para quem está nos assistindo, toda quinta-feira, às 8 horas em ponto, a gente sempre tem um meetup aqui na Ciclabs. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? E ela estava contando uma experiência que ela... Um relato, né? Que ela recebeu ali de uma senhora que foi abrir um MEI e ela procurou, não me lembro agora se um advogado ou um contador, e ele cobrou 3 mil reais para abrir uma MEI, né? Então, assim, isso é... Por que isso aconteceu? Não é porque a pessoa ali simplesmente quis pagar, né? Provavelmente pode ser que ela não tenha o conhecimento, né, jurídico, e está lá no bairro. E a gente precisa, muitas vezes, sair do nosso centro, dessa nossa bolha, vamos dizer assim, que a gente vive, né? É claro, para poder impactar isso daí, impactar o empreendedor lá na ponta, né? Conseguir fazer com que o empreendedor que está lá no bairro mais carente ou não de Cascavel, ele possa ter a mesma informação do cara que é associado aqui dentro da SIC, dentro da MIC e dentro de qualquer outra instituição, né? Nesse sentido, né, Everton? Perfeito, Vinícius. Eu acho que esse é o principal, esse realmente é o principal objetivo, sabe? Olhar para todo esse ambiente econômico, né? E entender como que a gente pode, de alguma forma, ser uma mão amiga, né? Ser um facilitador. Eu acredito muito nesse projeto e acredito muito no potencial transformador que ele tem. Porque a transformação, eu acredito muito que a transformação ela acontece a partir da informação, né? Então, quando você vai até o empreendedor ou vai até o cidadão, você leva formação, leva informação, dá esse suporte qualitativo para que ele olhe para o seu negócio, ou, enfim, né, olhe para a sua profissão, o potencial de transformação ele é significativamente ampliado, né? E às vezes assim o pequeno empreendedor que está lá no bairro, que está lá na periferia, muitas vezes ele não consegue nem chegar para o centro, ele está começando, às vezes com dificuldade, na garagem de casa, sem recursos, sem dinheiro, né? Às vezes ele não tem nem grana para um vale transporte, né? Para vir para a área central da cidade fazer alguma formação, E ou além participar disso, de muitas alguma vezes ele coisa, nem né? pode sair da empresa porque ele é a equipe, né? É isso aí, É ele é a isso aí. equipe inteira da empresa, É né? isso Então, aí. ele que tem que ser o caixa, ele tem que ser o vendedor, ele tem que ser o empacotador, ele tem que ser o distribuidor. Enfim, isso é uma realidade hoje das empresas que nós temos na região, né? Everton, então nós temos aí esse projeto, como que chama, desculpa? No bairro? Empreende bairro. Empreende Bairro. A gente tem o outro projeto que você comentou, que é Os núcleos os dos industriais, núcleos, o novo novo núcleo núcleo industrial, né? industrial. Que a gente tá... Tem mais algum outro projeto além desses dois que vocês estão capitaneando agora ou estão visualizando, estão vislumbrando, alguma coisa assim? Também para que o pessoal possa se informar e se conectar aqui com o que está acontecendo dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tem muita coisa acontecendo, né? A gente está... vai também agora em novembro, junto com o lançamento do Empreende Bairro, a gente vai fazer a reinauguração das salas do empreendedor. Nós temos em Cascavel 2 salas do empreendedor. Uma que funciona no Paço Municipal, na Prefeitura, né? E outra que funciona na sede administrativa da Zona Norte, lá na Avenida Papagaios, no bairro Floresta. Então, junto com o lançamento do Empreende Bairro, nós vamos fazer a reinauguração dessas salas. Então, a gente melhorou a estrutura, melhorou o equipamento, melhorou a infraestrutura interna, revisou processos, revisou protocolos de atendimento. Agora, em novembro,
a gente vai reinaugurar essas salas para melhorar o serviço que a gente está prestando para o cidadão. Cada vez mais o atendimento, né? O atendimento e o serviço prestado para o cidadão. Essa é a ideia. Então, isso é uma outra coisa também que vai acontecer. A gente vai viver uma nova fase das salas aí, já a partir de novembro. Nós estamos trabalhando também numa revisão das políticas públicas municipais de incentivo ao empreendedorismo, de atração de negócios, né? Está revisando todo esse arcabouço fiscal. Enfim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente está trabalhando lá de forma bem intensa e muito focada com essa visão de melhorar o ambiente de empreendedorismo, né? De ambiente de negócio e facilitar a vida do empreendedor. Então, muitas mudanças estão por vir aí, ou muitas melhorias, né, principalmente, certeza. assim, estão por vir aí. Eu acho que isso é inovar, né? Sem Como que a sombra de gente dúvida. inova dentro do setor público também? Porque é um desafio, porque a gente tem que chegar lá, o problema às vezes é o mesmo e a gente tem que pensar, como que eu posso resolver isso de forma diferente, né? Como que eu posso, de repente, plugar, conectar, fazer toda essa ginástica aí que o Everton vem fazendo aí dentro da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, para poder puxar cada vez mais a criação do emprego, renda dentro do nosso município, né? É isso, exatamente isso. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. A secretária Margarida tem esse olhar muito definido também, tem dado liberdade para a gente trabalhar, tem apoiado todas as iniciativas. A nossa equipe na Sendec é uma equipe muito comprometida, muito disposta, né? Sempre muito parceira e também com esse compromisso com o ambiente de negócio. Isso é bacana, porque facilita também as ações, né? E, enfim, a gente vai aos poucos fazendo os movimentos certos, estratégicos e construindo uma Cascavel mais desenvolvida e mais pujante. Mais próspera também, Mais próspera, aí fazendo a isso coisa aí. acontecer, né? Everton, estamos chegando ao finalmente aqui do nosso episódio, né? Que, assim, a conversa está sendo riquíssima. Nós poderíamos ficar aqui mais 1 hora, 2 horas debatendo. E ainda que isso que a gente nem chegou numa parte muito técnica, assim, para entender como que vocês estão fazendo isso daqui, como que vocês já fizeram aquilo, né? Nem chegamos ainda nessa parte muito mais, assim, técnica, né? Mas eu quero agradecer imensamente, assim, porque foi um bate-papo muito bacana, muito interessante, onde eu consegui entender várias coisas aí que você trouxe, principalmente como que tá os andamentos desses projetos, né? Sim. Porque eu acho que isso que é algo que é importante, a gente olhar e falar, peraí, o município de Cascavel está priorizando isso, aquilo e aquilo, né? Então, acho que isso são coisas que é importantíssimo a gente também trazer aqui para quem está nos acompanhando. Mais uma vez, Everton, muito obrigado por estar aqui conosco e quero deixar um momento final para você dar os agradecimentos e tudo mais aí. Eu é que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui na SIC, né? Que é esse ambiente que a gente tem tanta identificação e que tem tanto contribuído para Cascavel, né? A SIC Labs também, como ambiente de inovação, fazendo um papel fundamental e importante no crescimento da cidade. E é uma alegria estar nesse espaço. Me sinto muito privilegiado, uma alegria estar com você que nos acompanha aí, que nos assiste através do canal e desse podcast. E deixar por último, então, além do agradecimento pelo espaço, deixar esse convite. Dia 11 de novembro, às 9 horas da manhã, na Prefeitura Municipal de Cascavel, o lançamento oficial, a reinauguração da Sala do Empreendedor e o lançamento oficial do programa Empreende Bairro. E o primeiro evento no dia 12 de novembro, no dia seguinte, às 17h30, na sede administrativa da Prefeitura na Avenida Papagaios, com a reinauguração do espaço, isso, e logo em seguida no Salão Comunitário lá do Floresta, com o primeiro evento do Empreende Bairro acontecendo de fato. Então, uma salva de palmas aí pro Everton aí, que trouxe para nós todo esse conteúdo fenomenal aí e trouxe muitas atualizações, né? Então, você que está nos ouvindo aí de Cascavel e região e de repente não está na Zona Central, não está conectado na Zona Central, teremos agora o programa Empreende Bairro, que vai estar levando aí o empreendedorismo para os bairros das regiões, da região de Cascavel, né? Perfeito. Porfírio, muito obrigado por estar aqui conosco. O que você precisar, estamos sempre juntos aí. Sabe que pode sempre contar comigo, pode sempre vir aqui na SIC Labs para a gente trocar uma ideia, conversar. Estamos sempre de portas abertas aí.
Obrigado, Vinícius. Um abraço a você, um abraço a você que nos acompanhou aí. Até uma próxima oportunidade. E chegamos aí ao fim de mais um episódio do Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.